Olá a todos, e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante pelo coração do Novo Testamento para conhecer os 4 homens que nos deram os relatos mais importantes sobre a vida de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles escreveu com um propósito único, para um público específico e com uma perspectiva diferente. Juntos, eles nos dão um retrato tridimensional e rico de Jesus Cristo. Por que 4 evangelhos, e não apenas um? Será que eles se contradizem? Vamos desvendar esses mistérios e descobrir a beleza de ter essas 4 vozes cantando a mesma canção, mas com harmonias diferentes? Preparados? Então vamos começar. Para entender os evangelhos, primeiro precisamos pensar na época em que foram escritos. Não havia gravadores ou câmeras. A transmissão de histórias era, em grande parte, oral. As comunidades cristãs primitivas se espalhavam pelo Império Romano, cada uma com suas próprias questões e desafios. Os evangelistas escreveram para atender às necessidades dessas comunidades, oferecendo um relato da vida e dos ensinamentos de Jesus que fosse relevante para elas. Por isso, cada evangelho tem um sabor único. Eles não são apenas biografias no sentido moderno, mas sim testemunhos teológicos, escritos para fortalecer a fé e guiar os crentes. Eles não se contradizem, mas se complementam. Imaginem 4 artistas pintando o retrato da mesma pessoa, mas de ângulos diferentes. Cada pintura será única, mas juntas elas nos darão uma visão muito mais completa do que uma única imagem. É exatamente isso que acontece com os 4 evangelhos. Vamos começar com o primeiro evangelho no Novo Testamento. Mateus. A tradição nos diz que Mateus era um cobrador de impostos, também conhecido como Levi, a quem Jesus chamou para ser um dos seus 12 apóstolos. O Evangelho de Mateus foi escrito principalmente para um público judaico. Como sabemos disso? Porque ele está repleto de referências ao Antigo Testamento. Mateus se esforça para mostrar que Jesus é o Messias prometido, o cumprimento das profecias judaicas. Ele começa com uma genealogia que traça a linhagem de Jesus até o rei Davi e Abraão, estabelecendo suas credenciais como o rei legítimo de Israel. Uma palavra-chave em Mateus é cumprimento. Repetidamente ele diz: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Mateus organiza os ensinamentos de Jesus em 5 grandes discursos que lembram os 5 livros de Moisés, a Torá. O mais famoso deles é o Sermão da Montanha, que é como a nova lei do reino de Deus. A imagem principal de Jesus em Mateus é a de rei e mestre. Ele é o novo Moisés, que veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la e ensiná-la em sua plenitude. Se você quer entender as raízes judaicas do cristianismo e ver Jesus como o Messias prometido, o Evangelho de Mateus é o ponto de partida perfeito. Agora vamos para o Evangelho de Marcos, que a maioria dos estudiosos acredita ser o mais antigo dos 4, escrito provavelmente por volta do ano 60 ou 70 depois de Cristo. A tradição diz que Marcos, também conhecido como João Marcos, era um companheiro do apóstolo Pedro. Seu evangelho é, em muitos aspectos, um reflexo das pregações de Pedro. Marcos é rápido, direto e cheio de ação. Se Mateus é um professor metódico, Marcos é um jornalista de ação. Ele usa a palavra imediatamente o tempo todo, criando um ritmo acelerado que nos prende do início ao fim. O seu evangelho é o mais curto e foca mais nas ações de Jesus do que nos seus longos discursos. O público de Marcos provavelmente era de gentios, ou seja, não judeus, vivendo em Roma, que enfrentavam perseguição. Por isso, ele explica os costumes judaicos, e não se aprofunda tanto nas profecias do Antigo Testamento. A imagem central de Jesus em Marcos é a do servo sofredor. Jesus está constantemente em movimento, curando, expulsando demônios e servindo as pessoas. Marcos não esconde a humanidade de Jesus. Vemos Jesus sentir compaixão, frustração e até mesmo angústia. O clímax do seu evangelho está na cruz. Para Marcos, a verdadeira identidade de Jesus como Filho de Deus é revelada, não em seu poder, mas em seu sacrifício. Se você quer um relato enérgico e focado na ação de Jesus, o Evangelho de Marcos é uma leitura eletrizante. A seguir temos o Evangelho de Lucas. Lucas era um médico, um homem culto e o único autor gentio, ou seja, não judeu, do Novo Testamento. Ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, e os 2 livros formam uma única obra em 2 partes. Lucas escreveu seu evangelho para um homem chamado Teófilo, que significa amigo de Deus. Mas claramente seu público era mais amplo, incluindo gentios educados do mundo greco-romano. Ele se apresenta como um historiador cuidadoso, que investigou tudo minuciosamente
para apresentar um relato ordenado. Seu estilo de escrita é elegante e polido. O Evangelho de Lucas é notável por sua ênfase na compaixão universal de Jesus. Lucas destaca o amor de Jesus pelos marginalizados, os pobres, os doentes, as mulheres, os coletores de impostos, os samaritanos. Muitas das parábolas mais amadas, como a do bom samaritano e a do filho pródigo, só são encontradas em Lucas. Ele também dá um lugar de destaque às mulheres na história de Jesus, mencionando Maria, Isabel, Ana e muitas outras. A imagem principal de Jesus em Lucas é a de Salvador de todos, o homem perfeito que veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas também enfatiza a importância da oração e a obra do Espírito Santo. Se você busca um evangelho que mostra o coração compassivo de Jesus e sua missão universal, Lucas é a sua porta de entrada. Finalmente, chegamos ao Evangelho de João. Este é o último evangelho a ser escrito, provavelmente no final do primeiro século, e é radicalmente diferente dos outros três. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles veem a vida de Jesus com uma ótica semelhante e compartilham muito material. João, por outro lado, tem uma perspectiva única. A tradição o identifica como o apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava. Seu evangelho é profundamente teológico e reflexivo. Em vez de focar nos eventos cronológicos, João seleciona 7 sinais ou milagres e 7 discursos. Eu sou para revelar a identidade divina de Jesus. Ele não começa com o nascimento de Jesus, mas com a eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para João, Jesus é a palavra de Deus encarnada, a luz do mundo, o P.O. da vida. Seu evangelho é cheio de simbolismo e diálogos profundos, como a conversa com Nicodemo sobre nascer de novo, e o diálogo com a mulher samaritana junto ao poço. A imagem principal de Jesus em João é a do Filho de Deus, o Verbo divino que veio para nos dar a vida eterna. João escreve para que seus leitores creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Se você deseja mergulhar na divindade de Jesus e refletir sobre os mistérios da fé, o Evangelho de João é uma fonte inesgotável. Então aí estão eles: Mateus, o rei; Marcos, o servo; Lucas, o filho do homem; e João, o filho de Deus. 4 autores, 4 perspectivas, 4 retratos, mas um único Salvador. Eles não competem entre si, mas se harmonizam para nos dar a imagem mais completa possível de Jesus Cristo. Cada evangelho é um tesouro em si mesmo, e juntos, eles formam o fundamento da fé cristã. Ou a ler cada um, somos convidados a encontrar Jesus de uma nova maneira, como nosso Rei e Mestre, como nosso servo sofredor, como nosso Salvador compassivo e como nosso Deus encarnado. Qual deles fala mais alto ao seu coração? Eu o encorajo a pegá-los, lê-los com a mente e o coração abertos e deixar que essas 4 vozes transformem a sua vida. Espero que esta visão geral tenha sido útil para vocês. Entender o propósito e o público de cada evangelho enriquece imensamente a nossa leitura e nos ajuda a apreciar ainda mais a profundidade das Escrituras. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre a Bíblia e seus personagens fascinantes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários qual dos evangelhos é o seu favorito e por quê. Adoraria ler as suas reflexões. Muito obrigado por assistir e até a próxima.